Existe uma espécie de memória muscular em cada fã de Pokémon. O toque dos botões, a trilha sonora e a expectativa de que dessa vez o jogo vai trazer uma jornada tão vasta quanto a nossa imaginação de criança. Mas com o tempo a gente começou a enfrentar o desgaste da realidade. A gente passou anos sentindo aquele gosto de que poderia ser mais, uma sensação de que a franquia mais lucrativa do mundo estava nos entregando apenas o suficiente para nos manter vivos, mas não deslumbrados. Recentemente, no meu vídeo de tier list de Pokémon, fui chamado de saudosista por dizer que Firehead estava no topo da lista. E talvez eu seja, muito provavelmente fui naquela análise. Afinal, como ser imparcial em algo que nos moldou? E toda análise, ela é parcial. Afinal, no fundo, a análise é um recorte da nossa própria história. Mas esse comentário específico eu achei interessante porque ele falou que eu não analisei que Pokémon Firehead lançou todo quebrado. Eu nasci em 1999. Pokémon Firehead lançou em fevereiro de 2004. Cara, eu tinha 4 anos, eu nem joguei ele no lançamento, eu fui jogar depois o Firehead. Então, né, eu não tenho como analisar ele com base no lançamento quando eu tinha 4 anos no lançamento. Mas enfim, hoje em dia, se tu for jogar, ao meu ver, ele é um jogo muito bom. Ainda mais se tu jogar num emulador, que é o que eu te recomendo. Eu não pagaria 120 para jogar Firehead. A única vantagem desse Pokémon Firehead que lançou no Switch agora é que tu vai ter a conexão com o Pokémon Home, mas enfim, aí vai de ti analisar se isso vale os 120. Mas quando a gente faz uma análise, ela é parcial, é impossível ela não ser parcial, porque a gente vai analisar aquilo no contexto da nossa própria história. A nossa história desenvolve, a gente passa por coisas que vão fazer a gente ter sentimentos positivos ou negativos em referente àquilo, que com a tua história, tu pode ter sentimentos diferentes jogando. Então acaba sendo parcial sempre, por mais que tu tente tirar essa noção e fazer uma análise mais fria, vai ter ali uma parcialidade sim. E é desse lugar, entre memória e esperanças, que a gente olha para o horizonte. Porque o que acaba de surgir no nosso radar não é apenas um anúncio, é um reconhecimento. E a notícia que, como um choque do trovão, quebrou o silêncio é o anúncio de Pokémon Ventos e Ondas. E oficialmente, para nós brasileiros, esse impacto ele vem em dobro. Porque pela primeira vez, a localização PTBR não é mais apenas um desejo, ela é a identidade do jogo, porque vem até mesmo no título, uma coisa que a gente não imaginava. Pelo menos eu não imaginava que até o título seria traduzido. Isso é nitidamente o reconhecimento de uma comunidade que sempre foi gigante, mas por muitas vezes foi tratada como invisível. É irônico e até mesmo meio triste saber o quanto a gente comemora e celebra o mínimo com tanta euforia. Aceitar o mínimo se tornou uma característica do fã do Pokémon, uma espécie de masoquismo lúdico, onde a gente comemora e fica maravilhado com o que deveria ser o padrão. Mas nem por isso a gente pode se enganar, porque ver o jogo em português do Brasil estampado na franquia é uma vitória cultural que até mesmo muda o peso do jogo na nossa prateleira. E a gente não pode olhar para o futuro sem falar das feridas que nos deixaram abertas do passado. Tô falando de Scarlet Violet, que sim, foi uma vergonha em muitos aspectos, principalmente técnica, onde a gente recebeu a promessa de um mundo aberto vazio, sem vida e rodando de forma quase injogável no lançamento. Ventos e Ondas parece que chega para redimir a Game Freak. Se o jogo conseguir a liberdade de exploração que a gente viu em Paldea, com a qualidade estética e técnica apresentada no trailer, aí sim a gente vai estar diante de uma real expansão da franquia. E uma dúvida ousada que está pairando no ar é a possibilidade de Ventos e Ondas herdar o estilo de combate de Legends EA. Embora os jogos mainline de Pokémon sempre tiveram uma característica muito conservadora, onde a inovação é nos entregue por migalhas, a chegada de Champions pode mudar tudo isso. Isso dá aos devs da Game Freak uma liberdade de exploração, de testar novas coisas, que a franquia pedia há anos essa liberdade criativa. E a estratégia da Pokémon Company parece ter mudado. Ela está indo na contramão do mercado, em um bom sentido, porque a gente estava vendo empresas lançando jogos de franquias
anualmente. E isso falta respiro para os devs pensarem em mecânicas novas. E o salto que a gente vê em Ventos e Ondas é reflexo direto da existência da série Legends. Ela que deu fôlego para Pokémon conseguir repensar processos, trazendo uma média que pode estar errada, eu não pesquisei, é mais da minha cabeça mesmo. Antes Pokémon vinha numa média de 2 anos, a cada 2 anos tinha um jogo mainline. Agora a gente tá vendo um salto de 5 anos sem o jogo mainline. E olhando o que a gente viu no game Best of Reincarnation, que é da Game Freak, a gente sabe o potencial dessa empresa. E o ponto mais encorajador de que esse game vai ser bom, por incrível que pareça, é a distância. A gente vai ter o game apenas em 2027. Com o lançamento só para 2017, isso praticamente garante que a gente não vai ter um desastre técnico como foi Scarlet Violet. O lançamento exclusivo para Switch 2 também reflete que a gente vai ter um respiro de hardware, que nitidamente o Switch 1 não tancava a dimensão que Pokémon estava querendo atingir. E pessoalmente 2027 me alivia porque eu tenho tempo de conseguir pegar um Switch 2. E não só isso, o trailer de Ventos e Ondas não tentou esconder defeitos com edições frenéticas. Ele pareceu honesto, otimizado e visualmente consistente com aquilo que a engine pode entregar. Apesar de que, historicamente, Pokémon nunca nos mentiu no trailer. Os erros estavam nítidos ali no trailer, a gente só escolhia não ver. Mas esse é o tipo de transparência mostrado no trailer que a gente merece depois de ser apenas um otimista da sala. E agora a gente entra naquele período familiar de silêncio. Provavelmente a gente demore a ver novas imagens e detalhes concretos do game. O lado ruim é a nossa internet, mas por outro lado, é bom saber que a Pokémon Company não tá correndo contra o relógio para lançar um produto inacabado. E se tu curte essa versão mais sincera, onde eu sou assumidamente parcial e te falo isso, mas tento analisar em outras perspectivas também, já curte o like, se inscreve no canal, que ajuda muito o pseudo-youtuber aqui a conseguir comprar o Switch 2 para jogar Pokémon em 2027. E agradeço muito se tu escolher percorrer esse caminho até o lançamento do game aqui comigo, onde eu não falo só de Pokémon, falo de diversos jogos, falo de game, falo de mercado, falo de tudo que vier na minha cabeça. É isso aí, uma loucura atrás da outra. Valeu, falou e até o próximo vídeo.